Oi pessoal, eu sou Sadi do site saudecura.com.br. Hoje estamos aqui com o terapeuta multidisciplinar Abílio Bernardes da Silva. Oi Abílio, conte-me um pouco das suas qualificações. Bom, Sadi, eu tô com 58 anos hoje, né? Fazem 32 anos que eu estou nessa história, envolvidos com terapia natural. Eu sou casado, tenho 2 filhos que são médicos, minha esposa é fisioterapeuta, então saúde é o nosso foco lá dentro da nossa casa. Na época que eu comecei essa história da terapia, não existia faculdade no Brasil. Hoje já tem algumas faculdades que ensinam isso, mas na minha época não tinha, então eu tinha que aprender meio que por conta própria e fazendo muitos cursos para cá e para lá. Então eu tenho uma infinidade de cursos que eu fiz e também eu culminei fazendo 2 anos de psicologia. Eu estudei programação neurolinguística e também uma pós-graduação na área de terapias naturais. Então eu tenho uma pós-graduação em especialização na área. E é lógico, né? O meu maior aprendizado foi na minha vida prática, no dia a dia, né? Então eu, como sou um nerd na área, né? Então eu estudo muito, desde medicina, coisas naturais, né? Área espiritual, área mental. Eu estudo o ser humano como um todo, né? E eu sou apaixonado por isso. Todo mundo que vem aqui gosta porque eles me veem como um apaixonado pela vida, um apaixonado pela saúde, um apaixonado pelo que eu faço. Mas e Abílio, como se deu a sua entrada nesse mundo da terapia? Pois é, então assim, eu sempre costumo falar que ninguém se torna um terapeuta porque gostou, né? Normalmente o verdadeiro terapeuta, ele é batizado na escola da vida, como se diz, né? Então eu tive duas coisas que me obrigou, que me empurrou para essa área. Primeiro, logo que eu casei, nós tivemos a filha e ela tinha bronquite. Então, após 3 anos de tratamento médicos, clínico, nós descobrimos que não ia ter cura. Mas eu queria curar, porque eu não podia aceitar uma coisa que minha filha continuasse assim. E aí eu cheguei à conclusão, né, até pelo próprio pediatra que me falou que a medicina não tinha como curar. Então, aí eu fui buscar cura e eu descobri como que curava. E como eu morava no interior, aí muitas pessoas começaram a me procurar, porque descobriram que eu tinha curado da minha filha, e aí eu comecei a curar as outras crianças. Mas nessa época eu estudei muita coisa, né? Acupuntura, iridologia, e fitoterapia, e trofoterapia, e todas essas coisas naturais. E aí eu acabei fazendo a minha autoanálise e eu descobri que eu estava desenvolvendo câncer no intestino. Então eu senti no meu corpo o que é o frio da sombra da morte, né? Então aí o que eu naquele momento passou na minha cabeça: ou eu me torno um terapeuta de verdade, ou eu morro, tá certo? E isso foi quando eu tinha 30 anos de idade, né? E há quanto tempo você está nessa? Então, hoje eu estou com 58, né? Então, quem está me olhando aí, está vendo, né? Pode ver que eu estou bem, muito bem, por sinal, né? Não tem mais nem sinal do que era aquele sinal da íris, solucionou totalmente, né? E, então, eu estou nisso há 32 anos, de estudo já são 35, né? E eu estudo todo santo dia. Então eu tive tempo realmente suficiente para aprender aquilo que eu precisava ou que alguma pessoa precisa para realmente ser um terapeuta de verdade, né? Então eu me considero um terapeuta de verdade porque eu fui batizado naquilo que seria a coisa mais difícil de você solucionar, né? Que foi o meu câncer. E Abílio, qual foi a sua grande descoberta? Então, Sadi, veja bem assim, ó, o que foi que eu fui descobrindo na minha vida, né? Olha, nós vivemos em cima de muitos paradigmas e muitas crenças erradas, né? São coisas assim que eu acabei descobrindo que inclusive eu acreditava em
em muitas coisas que eu acabei descobrindo que aquilo não tinha fundamento nenhum, mas eu nunca me questionava sobre aquilo. Só que à medida que eu fui vendo que aquelas coisas, na medida que eu fui tratando outros clientes, eu fui vendo que aquilo foi... as pessoas vinham com uma variedade enorme de doenças para mim e todas elas foram curadas, as pessoas se curavam. E muito mais fácil do que eu imaginava, porque, né, a gente sempre ouvia falar, por exemplo, como pressão alta, até tipo diabetes, né, essas coisas assim, tudo começou a se resolver, vitiligo, psoríase, sabe que todo mundo fala que não tem cura, mas as pessoas começaram a fazer, todo mundo começou a se curar. Só que é assim, ó, o que na verdade eu estava fazendo para elas? Eu tratava da doença delas? Não. Aí o grande paradigma que eu descobri, que inclusive é o tema central desse site, é que quando a pessoa recupera a saúde, aí ela se cura, senão ela não se cura. Essa foi a minha grande descoberta e é exatamente assim que funciona. De outro jeito você só vai perder tempo na vida. Pois é, Abílio. Então, conte-nos o que, em linhas gerais, em que consiste o programa de recuperação da saúde? Então, veja bem assim, ó, no começo eu também não entendia isso. Eu levei mais ou menos uns 12 anos para entender isso. Olha, 12 anos curando um monte de gente, fazendo de tudo que se possa imaginar, mas eu não entendia como, por quê, né? Então, um exemplo clássico, eu vou te contar uma historinha só para você entender. Uma vez, um senhor veio se tratar comigo, ele tinha vitiligo, e em cima do vitiligo ele tinha psoríase, né? E, lógico, mas ele não veio se tratar comigo por causa disso, ele veio por outros fatores. Só que, quando ele colocou a saúde dele em ordem, sumiu, inclusive, o vitiligo e a psoríase. Então, o que eu descobri? Né? Que a saúde, quando você recupera a saúde, você resolve essas coisas, né? Então, assim, aí que eu fui, à medida que eu fui trabalhando e olhando e prestando atenção e analisando, é que eu cheguei a essa história do programa de recuperação de saúde. Então, o que eu entendi? Que é um paradigma, que não adianta você tratar a doença. Se você trata a doença, você não recupera a saúde. E se você não recupera a saúde, você não se cura. Né? Você fica tratando a saúde a vida inteira. Por isso que se diz que as doenças, a maioria, são incuráveis. Mas a grande descoberta e a grande história que tem é justamente você recuperar a saúde. E para isso você precisa de um programa. Né? Como que funciona esse programa? Então, eu dependo para montar esse programa de muitas informações das pessoas. Né? Então, ele vai consistir em terapias naturais que vão ajudar o teu corpo a reconquistar a tua saúde. E esse é o único caminho. Então, não é a terapia que cura, não é um complemento que cura, né? Não é isso que cura, mas é o teu corpo que se cura quando ele volta a ter saúde. Esse é o único caminho. Então, por que muitas vezes as pessoas usam uma única terapia e não se curam? Por quê? Porque uma terapia isolada não é suficiente para você voltar, o teu corpo como um todo voltar a ter saúde. Você precisa de um conjunto de terapia, como você fazer um bolo, né? Você precisa de vários ingredientes, uns mais, uns menos, mas faz parte. Você não pode tirar fora e nem colocar outras coisas que não tem no meio. Então, uma doença ela se torna incurável ou crônica quando não se faz isso, né? Então, esse programa, ele consiste nisso. Mas esse programa, ele se adapta, se adequa a qualquer pessoa? Então, veja bem, como isso é uma coisa voltada para a saúde, é óbvio que qualquer pessoa pode fazer. Ele tem alguma contraindicação? Não. Não importa se você está tomando remédio, se você está de cama, se você tem 3 anos, se você tem 100 anos, não interessa, né? Qualquer pessoa, inclusive uma pessoa que pensa que está com saúde, que a saúde está mais ou menos boa, ela também pode fazer, porque ele não vai produzir um efeito colateral negativo, não pode, porque senão não é um programa de saúde, né? E como ele também não é direcionado a tratar a doença, ele também não vai interferir em nenhum outro tipo de tratamento de uma forma negativa. Pelo contrário. Então, mesmo que a pessoa esteja se tratando com outros, né, usando medicamento, fazendo qualquer outra forma de tratamento, ele pode usar o programa, né?
Mas a grande diferencial justamente é o quê? À medida que você vai fazendo o programa, é óbvio que você vai ficar melhor, é óbvio que você vai se sentir bem. E à medida que você vai recuperando a tua saúde, as tuas doenças vão ficando pelo caminho. Então aí você vai poder tomar certas decisões, como até interromper, suspender medicação e coisa assim. Mas nunca fazer isso sem se fazer uma coisa bem pensada, né? Então quer dizer que o tratamento convencional, a medicina convencional, ela atua paralelamente ao programa de recuperação, é isso? Então, veja bem assim, ó, o que acontece assim, ó, uma pessoa, ela nunca deve colocar a vida dela em risco, a integridade, o teu bem-estar, a tua coisa em risco, né? Então é óbvio que se você está doente, é óbvio que você vai procurar um médico, certo? Até para você, inclusive assim, uma coisa que as pessoas não costumam fazer, mas deveriam, né? É discutir mais profundamente com o médico a respeito de causas, né? A respeito, inclusive, quando vai tomar um medicamento, que tipo de benefício e de malefício que os medicamentos fazem, né? Mas o que acontece assim? A pessoa que está fazendo um tratamento paralelo, um tratamento de medicina, ele não deve suspender, nem pode suspender antes, né, de fazer o programa de recuperação de saúde por um longo período, né, um período adequado, até que o corpo dele mostre sinais claros de que ele está bem. E mesmo assim, a pessoa tem que fazer exames clínicos para depois tomar uma decisão de suspender ou não a medicação. Eu não recomendo, nunca recomendei, e também não recomendo, nunca vou recomendar que uma pessoa tome uma atitude, né, a não ser que a pessoa faça, mas é risco dela, mas não se deve fazer isso não é recomendado. Então, se uma pessoa tem pressão alta, por exemplo, né, e começa a fazer o programa, é lógico que em torno de 3, 4 semanas o corpo dela já vai estar melhor e a pressão dela vai começar a normalizar. Então aí, através de aferições de pressão, ela vai perceber, não, minha pressão está mais estável, até é bom registrar isso em papel para ter uma comprovação. E à medida que ele está ficando bom, ele pode ir lá discutir com o médico. É lógico que o médico vai ficar feliz quando você vai recuperar a saúde ou não vai, né? O médico vai ficar feliz, porque é importante que o médico que não está tratando a tua saúde, ele vai ficar feliz que você recupera, né? Mas isso tem que ser feito com critério e de uma maneira de você não colocar a tua integridade, a tua saúde em risco, né? Ok? Bom, Abílio, pelo que a gente pode perceber, esse é um assunto que vai render e o site saudecura.com.br vai aprofundar esses assuntos com posts do Abílio Bernardes da Silva, o nosso terapeuta multidisciplinar que vai ter uma colaboração extensa com o nosso site. O que acontece assim, ó, o que eu entendi, né? Que as pessoas, elas entendem pouco sobre saúde. E é muito importante que as pessoas saibam essas coisas, né? Eu não gostaria que ninguém fosse fazer um programa de recuperação de saúde sem entender isso, né? E quanto mais tu entender, mais tu vai valorizar isso, é óbvio, né? Então, com certeza, nós vamos desenvolver uma série de posts aqui e as pessoas vão poder tirar suas dúvidas e entender com mais detalhe uma série numerosa de temas e assuntos e coisas que estão relacionadas a toda essa temática, né? Então, Abílio, por enquanto queria te agradecer, muito obrigado e bom proveito, saudecura.com.br.